Oi pessoal, vamos para a nossa primeira aula da modelagem no sistema CAD. O sistema utilizado vai ser o OptiTex 15 e vocês já receberam algumas instruções de como está adquirindo o produto ou baixando a versão para a aula. Nós vamos começar com funções básicas. Conforme vamos desenvolvendo o curso, vamos aumentando um pouco mais as informações. Peço que tenha caneta do lado e um caderno de anotações para ir anotando. Eu não vou jogar todas as informações de uma hora só, porque senão fica muito puxado. Nós vamos aprender desde desenvolver as bases, fazer a grade, ajustes, até mesmo a vestimenta 3D, mas que não vai ser agora. Então eu estou recolhendo aqui a manequim 3D para nós focarmos. A primeira aula será um vestido que nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte fazer a estrutura externa e a segunda parte fazer as pences e a manga, tá bom? Então aqui tem todo os botões de comando dele. Tem o arquivo, que é onde a gente vai salvar, digitalizar, trocar dados para CDXF, PLT. Temos o editar, que é aquelas coisas básicas: colar, desfazer, copiar. A peça, que vamos escolher nova peça, modificar. A graduação, que é fazer a tabela de tamanho e a grade, e outras ferramentas que vamos ver no decorrer. Para essas primeiras aulas, nós sempre vamos utilizar essa função do botão e a peça, nova peça, tá bom? Sempre para qualquer modelagem, como a gente já aprendeu anteriormente, temos que começar com retângulo. E é isso que nós vamos fazer então. Primeiro, peça, nova peça, criar uma peça retangular. Se vocês forem observar, aqui tem várias peças que vão nos auxiliar, tipo criar uma peça espiral, uma listra espiral, criar uma peça em arco, no caso do godê, mas no momento nós queremos uma peça retangular. Então, como a base é de vestido, aqui eu vou escrever frente, aqui dentro eu sempre escrevo com letra maiúscula, que eu prefiro, vocês escrevam como quiserem aí. E nós vamos fazer essa abertura dela, que nesse caso, para um M, eu vou fazer 25,5 por 94. Então eu botei ali 25,5 e 94 e vou dar um OK. Pronto, já temos um passo para fazer a nossa peça. Só que quando eu faço ela, eu sempre faço ela nessa posição aqui. Eu posso fazer também ela na outra posição, mas eu não gosto aqui não, tá? Então eu sempre faço ela nessa posição assim. Deixa eu só virar aqui. Pronto. Fazendo isso, eu sempre conto com o apoio das minhas linhas guias, que são essas daqui, ó. Essas linhas vão servir para nós quando formos fazer uma curva, formos fazer a curva da cava da blusa ou do decote. Elas vão auxiliar bastante. Então eu vou colocar essas linhas guias em cada pontinho desse. É muito fácil puxar ela, é só clicar em cima da reguinha e descer, ó. Para ela sumir, vocês vão levantar, ela vai ficar branquinha, soltar o mouse e pronto, ela sumiu. Mas no momento eu vou utilizar ela e vou buscar aqui também. Fechei. Primeiro de tudo, agora nós vamos ver a altura do busto, que é aquela coisa base, né? Então vocês podem fazer duas maneiras. Quando eu puxo uma linha dessa e coloco ela uma sobre a outra, ela vai criar essa caixa de diálogo. E eu vou dizer quantos centímetros eu quero para baixo ou para cima. Vocês têm que lembrar também sempre, esse meu eixo é Y, esse meu eixo é X.
Então, se eu desço ou se eu subo é Y, se eu vou para a direita ou para a esquerda é X. Tudo que está abaixo dessa linha é negativo, tudo que está acima dessa linha é positivo. A mesma coisa para o X, tá? Desse lado negativo, desse lado positivo. Então, eu poderia já botar aqui menos 20, que é a altura da altura do busto ali, e eu dou um OK, a linha vem para cá, ó. Se eu uso a minha rodinha ali do mouse, se eu boto ela para cima ou para baixo, ela aproxima e distancia o meu molde, tá? Uma outra maneira, que é uma maneira também rápida e prática, é usar os pontos. Aqui esse primeiro ícone que nós temos. Se eu colocar essa setinha para baixo, eu vou ter adicionar ponto de contorno, que ele vai calcular desse ponto graduado até onde eu quero, ou adicionar ponto, quando eu quero apenas soltar um ponto numa posição e pronto. Esses são os pontos que nós vamos aprender agora no começo. Então eu também vou aqui, ó, adicionar pontos, só para vocês aprenderem. Eu vou botar próximo aqui do meu ponto que está graduado. E vou escrever aqui, ó, tem uma prévia que é 3,23 e um próximo que é 9,77. Então a minha prévia é o que está aqui perto. E o meu próximo é esse distante aqui, que está 90,77 centímetros desse ponto. Então eu vou precisar colocar aqui, ó, 20. Para ele vir até o ponto que eu quero, ó. Ele ficou certinho aqui nessa linha. E eu dou OK. E daí eu venho aqui, ó, graduação. Coloco esse ponto também para graduação. Porque quando nós formos graduar, eu preciso mexer esse ponto na linha X para ela aumentar e reduzir o tamanho. Mas isso a gente vai aprendendo aos poucos. Parece que é muita informação, mas não é, tá? Nós vamos aprender aos poucos isso tudo. Quando eu quero encerrar uma informação ali de uma ferramenta, eu clico com o lado direito do mouse e dou selecionar ferramentas. Aí eu libertei todas as ferramentas que estavam agrupadas naquele momento. Se eu sou uma pessoa fanática, tá? Eu posso vir aqui nessa reguinha, pego ela, venho até aqui nesse pontinho, dou um clique, desço até aqui, outro clique. E aqui está dizendo que a distância é de 20 centímetros, tá? Então, tá tudo correndo bem, tá tudo certo até agora, não precisamos nos preocupar, tá? Então vamos agora fazer a abertura aqui da nossa do decote da frente. Vou aqui no ponto, nesse adicionar ponto de contorno, vou botar próximo aqui e vou escrever 7, que é uma abertura média para o M. Depois que fizerem o teste no TNT, verificam se está muito ou se está pouco. Já vou colocar aqui, ó, graduação, tá vendo? Já boto aqui, graduar. E dou um OK. Agora eu preciso desse ponto aqui embaixo. Vou colocar próximo da bolinha, no eixo Y. E vou colocar, ó, próximo que eu quero é esse aqui. Então eu vou colocar 7,5 de caída. É um vestido tubinho que depois ele vai ser adaptado para outras peças. Esse vestido tubinho, ele vai servir tanto para base para blusa, quanto para base para o vestido, tá bom? Vamos dar um OK e pronto. Agora vamos fazer a linha da cintura. A linha da cintura também eu vou calcular daqui para baixo para não ficar muito complicado. Pego o meu ponto, boto abaixo desse aqui, um pouco abaixo, e vou escrever, como é a frente e vai ter uma pence aqui ainda, eu vou botar 22, tá bom? Porque era 19, só que mais 3 da pence vai ficar 22. E também vou
botar que é um ponto de graduação. Pego uma linha guia, coloco aqui para me orientar. Vou agora descer a altura do quadril. A altura do quadril nós podemos descer 24 a 30, tá? Como é um tamanho M, como não é uma base, como é um vestido, vamos descer 24, tá? Eu fiz aqui a opção da linha, né? Como eu vou cancelar aqui, porque eu não disse para vocês o que eu estava fazendo. Que é muito automático na cabeça. Eu vou deletar essa linha por enquanto e vamos usar o ponto aqui. Vamos botar próximo aqui embaixo. Qualquer pergunta, gente, pode deixar lá que a gente vai responder, tá? E eu vou botar 24. Coloquei 24, agora sim, eu vou pegar minha linha guia e colocar aqui e dar uma graduação aqui no meu ponto. Parece estranho ainda, parece, mas acredite ou não, vai sair uma blusa daqui. Agora eu preciso fazer o ombro. O ombro nós vamos fazer com 12, tá? Eu vou colocar aqui perto desse ponto aqui e nós vamos escrever 12. E prontinho. Todos os dados básicos principais aparentemente estão aqui. Só que o que eu vou fazer agora? Para não ter que fazer tudo isso de novo, eu vou clicar aqui em cima, como já está clicado, e vou copiar. Só que primeiro, quem entende bem de modelagem e de costura, sabe que essa linha aqui tá errado, né? A nossa linha do fio, ela precisa ser aqui, no sentido Y. Então, essa ferramentazinha aqui, ó, que é nova linha base, se vocês colocarem para baixo aqui a setinha, vai estar nova linha base, rotacionar para a linha base, definir direção de linha base. Esse é o que nós vamos utilizar no começo, ó. Definir direção de linha base. Eu clico aqui e clico em qualquer outro ponto reto e ele vai, ó, colocar a peça já no fio. A outra função, porque assim, tá pequenininho aqui, eu gostaria que ele ocupasse mais o espaço. Nós vamos aqui novamente e vamos mudar a função dela para nova linha base. Observem bem o que vai acontecer ali onde está escrito frente. Ó, ele alterou e botou a linha maior. Agora sim, vamos copiar a peça. Eu estou copiando aqui nesse botãozinho que é copiar, e no ladinho tem o colar e eu vou colar. Colei, peguei a peça, arrastei para cá. Como eu sei que aqui tem 3 centímetros a mais, eu vou ter que depois modificar isso daqui, mas primeiro eu vou fazer a frente para não confundir muito. Só que vocês vão vir aqui, ó, pegam a seta, coloquem aqui nesse primeiro pontinho, apertem a barra de espaço do teclado de vocês. Ó, ele grudou, ele não tá soltando por enquanto. Vocês podem levar ela para onde quiserem assim. E para mim poder deixar ela reto com essa linha aqui, ó. Quando aparece esse roxinho ali, ó, é porque ela tá reta. E daí eu vou soltar. Eu soltei e vou reservar ela aqui agora, tá? Vou deixar ela aqui de ladinho. E agora vamos continuar com a frente. Gente, para fazer o decote da frente, eu vou criar uma linha aqui e outra linha aqui. Vou aqui, ó, nesse íconezinho que é a lixeira. Vou clicar nela, vou vir aqui, ela se transformou numa borrachinha, e vou apagar esse ponto. Apaguei esse ponto. Agora eu vou mais uma função agora que nós vamos descobrir, que é a função M. Vocês vão, ó, aqui selecionar a ferramenta, vocês vão clicar no botão M e ele cria essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu posso, ó, mexer o ponto
para onde eu bem entender, tá? Ó, ele vai comigo para onde eu quiser, tá? Mas vamos agora deixar de brincadeira. Vocês aproximem um pouco aqui, ó, para trabalhar melhor com ela. Então vamos clicar no M, todo mundo aí clicando no M. Peguem mais ou menos no meio da peça. Quem tiver dificuldade, vamos já ensaiar uma coisa. Esse aqui é como se fosse uma caneta, que ela vai riscar, vai fazer um rascunho. Nós vamos voltar o ponto ali onde é que estava, ó, bem certinho aqui. Vamos criar um rascunho de um risco daqui até aqui. Então eu vou clicar aqui. Sabe o Paint do computador que a gente podia desenhar? É mais ou menos isso. E eu venho até aqui. Ó, vim até aqui, ele vai pedir algumas coisas, dou um OK. E cliquem no botão direito e selecionar ferramentas. Aqui ele vai pedir se quer criar um contorno, sempre digam não. Até vocês aprenderem o que estão fazendo, sempre digam não. Cliquem fora para sair a seleção dele. E eu vou clicar na peça principal. Cliquei na peça principal, eu vou clicar no meu M do teclado e vou puxar, ó, sempre nessa linha, ó, até aqui mais ou menos, tá? Aqui ele dá as informações de quanto ele desceu, ó, de quanto ele se movimentou, tá? Tanto no eixo X, no eixo Y e na diagonal. E vou dar um OK. E descemos ali com aquelas informações. Agora nós vamos clicar no direito e selecionar ferramentas. Eu vou clicar aqui, ó, esse pontinho que nós criamos, vou clicar em cima do ponto e vai abrir essa informação. Quando não tiver essas informações aqui, que é a propriedade do ponto, você já em editar propriedades de ponto. Isso também vai servir para propriedade da peça, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, no pontinho e vou clicar em curva. Ó, viu que facilidade? A gente não usou régua francesa, régua de curva, nada. Não gostei porque de repente aqui, ó, não sei, aqui era para estar mais encostadinho ali. Vou de novo no meu M e vou dar uma ajeitada nessa curva, ó, sempre retinho ali, para não sair dessa tendência que eu quero aqui. E pronto, ó. Criei, só um pouquinho, pessoal, aqui, ó, estão vendo que ficou, parece que passou um pouquinho para cá, então eu vou dar uma ajeitadinha aqui ainda. Eu vou clicar no M e vou botar um pouquinho para frente. Dei OK, pronto. Isso aqui vão deixar por enquanto, só para exemplo. E agora eu vou fazer o ombro. O ombro eu vou clicar aqui nesse botão que eu criei, nesse ponto, desculpa. E vou criar graduação. Agora eu vou lá na minha borracha e vou apagar esse ponto. Apaguei. Vou com uma linha guia bem aqui no ombro, tá? Vou vir com o meu M e vamos agora aprender um outro comando. Cliquei no M. O M vocês já aprenderam bem, né? O M para movimentar o ponto, movimentar a linha. Esse é o comando M do teclado. Eu vou vir aqui nesse botão, nesse ponto, e vou baixar ele, ó, sempre nessa reta, nessa linha, nesse eixo Y. Vou baixar 3 centímetros. Como é que eu vou saber que eu estou baixando 3 centímetros? Agora que vem a informação que vocês precisam, ó. Ele vai abrir uma outra caixa de diálogo. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu já baixei. Tudo que é menos é para baixo da linha, tudo que é mais é acima da linha. Eu já baixei menos 0,86 e eu preciso de 3, então eu vou apagar o 1 e pouco, vou deixar o sinal de menos, porque senão ele vai subir. Vocês querem ver só? Se eu tirei o sinal de menos e apertei 3, ele vai subir. Agora, ó, aí eu venho aqui desfazer, que é undo, tá? E vou baixar. Eu vou baixar 3 centímetros, então é menos 3. E ele baixou aqui. Já tá
se formando um molde, apesar dessa linha toda, mas já está se formando um molde, né? Então, o que eu venho agora? Aqui, eu preciso de mais ou menos uns 7,5 de altura para fazer aquela curvinha da cava da manga, né? Então, eu venho com a minha linha, boto aqui em cima, ele abriu a minha caixa de diálogo. Se eu vier para baixo, é menos. Se eu colocar para cima, é positivo. Como eu quero colocar para cima, eu vou colocar mais ou menos uma altura ali de 7,5 e vou dar OK. Ele já subiu. Agora eu venho com o botão M, com a tecla M do teclado. Posso aproximar mais. Vou pegar bem aqui, ó, em cima, certinho. Vou levar até aqui, ó. E aqui eu solto. E deixo, por enquanto, ó. Vocês estão vendo o que eu fiz? Vou dar aqui um undo para desfazer. Vou pegar a minha linha, vou levar até nesse outro guia aqui que eu criei. Tá bom ali? Soltei. Por que eu criei esse guia? Quando a gente faz a modelagem no papel, a gente costuma fazer uma linha reta para depois fazer aquele 1,5, 0,5 que é a entrada, né? Então agora eu venho aqui, ó, e boto para frente 1,5. Aí vocês vão perguntar, não, professor, como é que eu vou saber que é 1,5? Ele vai abrir a nossa caixa de diálogo. Se eu tô vindo para cá nesse eixo, é negativo. Se eu tô vindo para cá, é positivo. Como o eixo tá aqui e eu vou vir para cá, eu vou pedir para quê? Para ser 1,5, tá? Menos 1,5 sempre. E vou dar um OK. Dei OK. Aqui tem 1,5. Como é que eu posso conferir também? Que vocês lembram, eu posso vir aqui na minha régua e, ó, a distância que deu foi 1,5. Gente, é complicado no começo, parece que embaralha, mas não é, tá? É super... Depois vocês pegam a prática, não vão querer mais fazer modelagem no papel. Venho aqui no meu ponto, seleciono o ponto, venho em curva e escolho curva. Fiz a curva, mas não tá ainda do jeito que nós gostamos. Qual é o botão que eu uso para manipulação de ponto, reta e curva? O botão M do teclado. Apertei o botão M, apareceu o ícone que eu quero, eu vou dar uma ajeitada aqui, ó, na curva, e vou deixar ela bem suave. Ó, olha que bonita que ela já ficou. Se eu precisasse trazer a curva mais para frente, eu posso criar outros pontos, igual eu vou mostrar agora, ó. Eu posso criar outros pontos. Não é o que eu quero, mas eu posso criar outros pontos. Então essa curva já está formada. Agora eu vou formar a linha da cintura. Eu vou entrar mais ou menos uns 2 centímetros. Não façam a cintura muito acinturada na base para não ter complicação depois. Então eu venho com o meu M, que é o botão agora que todo mundo já conhece. Vou clicar e vou entrar 2 centímetros. Então aqui ele botou menos 2,27. Não, eu quero menos 2. Depois, quando eu for desenvolver as peças, que eu vou me orientar mais ali na questão da cintura. Mas só que todos nós sabemos que para vestido, essa parte do busto, da circunferência do seio, é menor que a circunferência do quadril. Então nós sempre aumentamos aqui de 1,5 a 2 centímetros. Como é base, nós vamos aumentar 1,5. Eu vou jogar 1,5 para cá. Então eu vou pegar esse botão aqui, o M, e vou puxar esse ponto para cá. Como esse lado, ó, aqui está o eixo Y, esse lado é negativo e esse lado é positivo,
eu não vou precisar botar menos, eu vou botar positivamente 1.5. Cliquei, a mesma coisa aqui embaixo, eu abro 1.5 e dei OK. Quem quiser criar uma outra guia aqui, ó, pode criar, tá bom? Ó, vai ficar aqui, ó, retinho, só para vocês se orientar na próxima informação que é agora, porque aqui tá muito reto e nós precisamos fazer aquela voltinha da saia. Como é que faz essa voltinha da saia? Se fosse no papel, temos que tirar aquela régua que parece uma espada, mas não sei o que. Aqui é muito simples, vocês vão vir aqui, ó, na linha da cintura e vamos escolher curva. Escolhi curva, ele já fez essa curvatura. Aí eu venho com o meu M, tá? Porque o que a gente pode fazer aqui, se vocês quiserem, é criar uma linha do... sabe aquela linha do quadril? Eu vou baixar aqui, ó. Então, se eu fizer ali 24, vai ser menos 20 aqui. Ó, e aqui eu crio a minha linha do quadril. Então, eu venho agora com o meu M e vou dar essa ajustada aqui, ó. E pronto. Gente, é muito fácil depois que você começa a usar o sistema a desenvolver a modelagem. Ó, aqui a frente já está pronto. O que vai faltar? As pens que nós vamos fazer na outra aula. Agora nós vamos para a costa, que é uma outra propriedade só aqui nesse meio da cintura. Deixa eu só ensinar para vocês uma coisa, para a aula não ficar muito estendida, mas se eu quiser escrever aqui, ó, esse T é a mesma ferramenta lá do Corel, do Paint, do computador. Eu venho aqui com ela, ó, e posso criar uma caixa de diálogo. Por exemplo, aqui, ó, altura do busto. Dei OK, ó, criou a altura do busto. Se ficar pequenininho para vocês, é só vir aqui, ó, tamanho. Eu vou colocar, por exemplo, 5 e vou apertar a setinha. E aqui ficou, ó, a altura do busto. Eu venho aqui, ó, nessa outra ferramenta que nós vamos usar a partir da semana que vem, da outra aula. Eu venho aqui mover internos e boto ela mais aqui no meio. Ou reduzo o tamanho para um tamanho coerente com ali. E eu posso fazer isso também aqui, a altura do busto, a altura da cintura, tá? Mas agora nós vamos deixar ela de lado e nós vamos fazer a última parte dessa primeira aula, que é a costas. Vamos criar essas duas linhas aqui, ó. Opa! Para fazer as costas. Tem muita informação aqui, tem muita linha. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, ver, vou descer até achar deletar todas as linhas e vou deletá-las. Pronto. Aproveitando isso, eu vou vir aqui na minha borrachinha, que é a latinha de lixo, e vou apagar essa linha. Apaguei. Agora eu vou me preocupar com as costas. Vou fazer primeiro duas linhas guias aqui. Vou apagar esse meu ponto aqui que eu copiei, porque aqui não é 7,5, aqui seria 2 a 3. Eu vou fazer com 3. Vamos pegar aqui o nosso ponto, vou clicar aqui e vou escrever 3. E vou dar OK. Agora, o que eu preciso diferenciar, gente? Esse pedaço aqui, ó, eu preciso subir 3 centímetros para cá. Então eu venho aqui, ó, com o meu M, pego esse primeiro ponto, subo 3 centímetros. Ó, ali subiu um pouquinho a mais, eu vou botar direitinho 3. Pego esse outro ponto, subo 3 centímetros. Só para não ter que fazer uma outra nova, a gente recicla o que já está pronto. E aqui também eu vou subir 3 centímetros.
Vocês podem ver que aqui ficou desigual. Eu vou subir também 3 centímetros. Uma outra coisa, sempre que a linha não for reta no eixo Y, aqui vai dar alguma informação, tá? E se tiver zero é porque vocês estão subindo uma linha reta certinho. Por isso que eu uso essas linhas guias. Então tá, já coloquei ela na posição. Agora nós vamos recolocar nossas linhas guias nos pontos. E vamos fazer a mesma coisa que ali, só que agora é a costas. Vamos graduar aqui. Vou fazer aquele esquemazinho aqui da linha. Posso criar o meu rascunho, aquela reta. Apesar que para aqui é um pouco diferente, porque ele é mais baixo, né? Mas mesmo assim eu posso criar, não tem problema nenhum. Vou pegar o meu M, vou baixar, vou dar OK, vou em curva, fazer a curva. Ficou meio assim, eu venho aqui, dou uma puxadinha nele mais para trás, ó, ele deu uma sentadinha. Vocês viram que legal que é, porque o que eu posso fazer? Eu posso aproximar, porque isso aqui, quando vai para impressão, se fica isso aqui, fica um bico aqui no meio, ó. E assim vocês têm a noção de estar sempre arrumando ele, ó. Pronto. Arrumei. Já, como vocês já aprenderam esse botão de deletar, eu já vou apagar com a borracha aqui isso, para não me atrapalhar depois. Vou fazer o meu ombro, que vocês entenderam, é igual o outro, ó. Botei graduação. Vou na borrachinha, apagar esse botão que não está me ajudando agora. Vou baixar 3 centímetros no eixo Y. Ó, baixei, menos 3 aqui, ó, tá correto. É o que eu quero, dei OK. Lembro aquela linha, ela vai ser aqui, né? Como essa altura é a mesma, eu vou criar essa outra linha para me orientar aqui até onde eu vou. Vou usar o botão M, coloco aqui, ó, nessa posição. Ficou roxinho, é porque tá reto. Vou dar OK. A frente é 1,5, a costa sempre é 0,7, 0,5. Eu sempre boto 0,5. Então eu vou pegar o meu ponto, botar menos 0,5, porque tá desse lado aqui do eixo Y. Coloquei 0,5 aqui, dei OK. Vou lá em curva, fiz a curva. O que nós precisamos agora? Ajeitar a curvinha. Venho aqui, dou uma ajeitada na curva e já tá com cara de costa, né? Aqui é a mesma coisa, na linha da cintura, vou entrar 2. Aqui o que nós fizemos no outro? Saímos 1,5, né? E depois saímos mais 1,5. Dei OK. Lembra como é que foi feito aqui na cintura em relação a essa? Eu escolhi o ponto, selecionei curva, ele fez uma curvatura. Vou aqui usar esse mesmo guia aqui do quadril do outro, vou usar ele. Vou botar mais uma linha guia aqui. E agora eu vou pegar o meu comando M e vou fazer uma leve curvatura para ajeitar o quadril. Feito isso, agora eu vou deletar todas essas linhas. Vou vir aqui ver, deletar todas as linhas guias. E agora, lembra quando nós copiamos a frente, ele copiou o nome junto. Então eu tenho que mudar esse nome para costas. O que eu faço então? Venho aqui, ó, em propriedades da peça, ele vai estar escrito aqui nome. Geralmente o OptiText já vem com umas pré-definições de nome. Sempre faço de vocês, ó. Eu vou botar aqui costas.
e vou clicar fora. Uma outra informação que já podemos aprender nessa aula: quantidade. Ele sempre vai vir com uma. Frente. Frente é uma vez na dobra, né? Não tem o que fazer. Costa. Costa para tecido plano é 2 vezes. Então, se aqui diz que tem uma, eu preciso de um par. Aí eu vou botar par. Quando for para impressão, for para fazer o encaixe, ele já vai 2 vezes a costa e uma vez a frente. Primeira aula está quase concluída. Só vamos aprender hoje já a botar a tabela. Essa numeração nossa é um M40. Nós vamos vir aqui, ó, graduação, tabela de tamanho, e a base que nós vamos colocar então 40. E vamos dar um OK. E vamos também salvar, né? Como é que eu vou fazer? Arquivo, salvar como. Vocês vão escolher a pasta de destino que vai ser para vocês e bote o nome da peça. Eu vou colocar aqui o que? Peça curso 1, por exemplo, e vou dar OK. E aqui está salvo. Na próxima aula nós vamos aprender a abrir esse molde já criado, colocar a pence, fazer a manga e colocar a margem de costura, tá bom? Então até a próxima aula, que já está pronta, tá bom? Até a próxima, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, só perguntar.